videoaula vai ser uma aula diferente, porque não sei como ainda as pessoas não se tocaram, ainda não observaram sobre a suposta profecia do fim do mundo, onde todos os pontos nesta suposta profecia pelo personagem mitológico Jesus, que esses sinais já existiam quando o mundo surgiu, até porque os planetas, quando eu falo os planetas, porque todos os planetas do sistema solar são ativos, vivem em constantes transformações. Não só o planeta Terra tem fenômenos naturais, como tempestade e vulcões. Nos outros planetas também existe. Tudo que existe no universo está em constante movimento e ação. Sempre foi assim, sempre é e sempre será. Exemplo disso foi justamente no chamado processo de savanização africana. Para quem não sabe, a África já foi um território arejado e bem vegetativo, ou seja, era uma grande floresta. Daí, com as mudanças climáticas, as árvores foram desaparecendo e tudo ficando seco e desértico. Foi daí que começou a chamada pré-história, a evolução da espécie humana, mas isso aconteceu gradativamente. Então, nota-se que os fenômenos naturais já existiam com grande intensidade e frequência. Exemplo disso foram as grandes catástrofes das erupções. Tem-se registro de erupção de 2,1 bilhões de anos. Nem sonhava de acontecer a história do suposto Jesus. Se eu for falar aqui nas erupções vulcânicas que já aconteceu, são dezenas e dezenas. Quando se fala nos supostos sinais e profecia do fim do mundo, parece que essas supostas profecias nunca teria acontecido ou nunca aconteceu. Todos os sinais da suposta profecia era bem mais intensa naquela época. Era o mais que se tinha: terremoto, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Exemplo: o imperador Nero matou sua mãe. A maioria dos reis e imperadores morriam envenenados pelos próprios filhos. Aí eu pergunto, como algo pode ser uma profecia aquilo que já existia? Não tem como. É mais uma contradição e mentira. Também fala na perseguição religiosa. Era mais o que acontecia na antiguidade. Um povo dominava outro justamente para impor suas crenças. Por isso que se faz falta a história. Quem cursou história sabe muito bem do que estou falando. Então, nada desses sinais são profecias. Para ser profecia, teria que falar algo que nunca tinha existido. Teria que prever o futuro. E nada disso fala na Bíblia, e muito menos nos sinais do fim do mundo. Aí eu pergunto, qual é o tempo que estamos vivendo hoje? A era das tecnologias, a era digital, do mundo tecnológico, da evolução da ciência, das armas nucleares e mísseis. E na Bíblia não fala nada disso, em texto nenhum. Para ser realmente uma profecia, teria que ser desta forma. Observem. Quando chegará um tempo do mundo globalizado e tecnológico, onde o homem irá dominar o mundo com a evolução da ciência e da tecnologia robótica, com grandes destruições de países, das bombas atômicas, nucleares e mísseis construídos pelo homem nas guerras mundiais, quando o homem dominar o universo com grandes satélites e telescópios ao pisar na Lua, quando o homem transformará a ciência mais poderosa do que a fé e com ela curará a humanidade, quando a tecnologia invadirá o espaço familiar com aparelhos de comunicações e da inteligência artificial. Veja a diferença. Aí seria uma profecia de verdade. Estaria prevendo o futuro.
E outra, na Bíblia fala esta geração, estava falando na geração da época, na geração a qual estavam vivendo, e não na geração futura, aquela geração. Por isso que temos que saber os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, este, esta, e assim sucessivamente. E também saber a que tempo eles estão se referindo. Engraçado, tantos teólogos, padres, papas e pastores estudados, mas parece que não estudaram colocação verbal, ou não sabem identificarem os tempos verbais. Então, este vídeo só peguei uma carona com o vídeo de Antônio Miranda, dando uma complementação ao seu vídeo. Então, fique com ele a partir de agora e até mais. Em Mateus 24, versículo 14, Jesus é bem claro ao dizer que quando o evangelho do reino de Deus fosse pregado como testemunha para todas as nações, chegaria o fim. Mas e se eu te dissesse que no próprio Novo Testamento, nas epístolas de Paulo, em mais de uma vez, Paulo declara que o evangelho já foi pregado? Bom, e agora você quer saber? Se o evangelho já foi pregado a todas as criaturas e a todo mundo, por que o fim ainda não veio? Quer entender isso? Então fique comigo até o final. Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar a você que não me conhece. Meu nome é Antônio Miranda e eu sou um especialista em teologia reversa. E sem mais delongas, eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus 24, versículo 14, onde você vai encontrar o seguinte: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Em outro livro do Novo Testamento, para ser mais específico, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, você vai encontrar o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Porém, quando você vai para as epístolas paulinas, o que se dá a entender ali é que o evangelho já teria sido pregado para todo mundo. Duvida? Então acompanhe comigo Colossenses 1:23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes na esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, sou feito ministro. Vamos acompanhar esse versículo no grego para observarmos um detalhe. No grego, nós temos a seguinte expressão: empase hitsei terripoton uranon. Essa expressão em destaque, hitsei, significa criaturas, e hipoton uranon significa embaixo do céu. Quando temos no grego a expressão passe, pan, significa todo, e hitse significa criatura, ou seja, toda criatura. E hipoton uranon significa embaixo do céu. Então toda criatura embaixo do céu, para Paulo e o que está escrito no grego, já teriam ouvido a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a palavra do Evangelho. Quando vamos para Marcos, capítulo 16, versículo 15, o que nós encontramos é justamente a mesma expressão: criaturas. Vá e pregue para o mundo, para todas as criaturas. Percebam que é o mesmo termo no grego, passe te hitsei. A primeira coisa que você tem que entender sobre o final do Evangelho de Marcos é que ele é um final editado. Sim, segundo os críticos textuais, esse final terminaria no versículo 8, galera. Sim, exatamente. No 8º versículo ele se finalizaria. Os outros versículos que vêm após isso são de finais diferentes. Só em Marcos, o que nós sabemos é que existem pelo menos 4 finais editados diferentes. Então, quando o autor desse final de Marcos resolveu colocar sobre a pregação a todas as criaturas do mundo, muito provavelmente essa já era uma mensagem bem tardia, muito provavelmente do 2º século.
A segunda coisa que você tem que entender é sobre o Evangelho de Mateus. Mateus está escrevendo sobre justamente o contexto da guerra judaico-romana que ocorreu no ano de 70 da Era Comum. Sim, ali no primeiro século. Se você ler o início do capítulo, você já vai entender do que se trata. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, o que o personagem está fazendo aqui nessa narrativa? Ele está fazendo uma previsão historicizada. Isso significa que o autor pegou esse personagem, o autor estando no futuro, pós-evento, ou seja, a queda, a destruição do templo já havia acontecido quando esse manuscrito foi redigido. E aí ele coloca na boca do personagem Jesus como se ele estivesse fazendo uma previsão. O tempo cronológico ali é um tempo diegético, ou seja, é o tempo da narrativa e não o tempo do autor, porque o autor está no futuro. A outra coisa que você tem que entender no versículo 24, para entender o 14 e os demais textos, é que mundo ali para eles não era o planeta Terra. Mundo para eles era justamente um território, uma nação. Mas se você quiser confirmar que o que eu estou dizendo é verdade e que todos esses eventos eram para acontecer dentro daquele contexto, daquela época, do cenário do primeiro século, sendo redigido pós-evento, ou seja, provavelmente no final do primeiro século, início do segundo século, você tem que ir para o mesmo capítulo de Mateus, só que no versículo 34, onde ele diz o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E quando observamos essa mesma frase no texto grego, observamos a expressão regeneia haute, que significa justamente esta geração. Ou seja, esta geração não é aquela geração. Jesus não está jogando para o futuro, e sim para aquele período. Porque desde o início do capítulo ele está tratando da invasão romana e o juízo de Deus sobre os judeus. Tanto que em Romanos capítulo 10, versículo 17 e 18, Paulo diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Ou seja, o texto de Romanos corrobora o texto de Colossenses, dizendo que toda a palavra já foi pregada. E Paulo, em Romanos capítulo 11, já traz o contexto da destruição do templo. Então tudo isso já teria acontecido segundo Paulo. Tanto isso é verdade que para os autores das epístolas paulinas, o arrebatamento era uma construção daquele período, era algo iminente. Acompanhe comigo 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 3 ao 17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Por fim, isso pode ser comprovado em diversos trechos do Novo Testamento, inclusive no Apocalipse, onde logo em seu início
ele diz para as 7 igrejas, que hoje já não existem mais, que o fim estava próximo, que o fim era para aqueles dias. E aí nós temos um grave problema para todos aqueles que querem ler o Novo Testamento sem uma correta exegese, somente de forma a espiritualizar o texto. Pois se assim você o pensar, então a implicação disso é que para você Jesus mentiu, pois o fim não veio naquele período. Ele não voltou e nem todas as coisas aconteceram naquela geração, pois é assim que ele diz no texto grego, que era para aquela geração e não para a nossa geração. E nesse caso, você também diz que Paulo mentiu, pois para Paulo também os eventos já haviam acontecido. Para todo mundo o evangelho já tinha sido pregado. E deixe aqui nos comentários se para você Jesus e Paulo mentiram ou de fato podemos alocar todos os eventos para o seu contexto histórico-cultural. Tá bom? Então, se você gostou dessa análise exegética, por gentileza, se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar os vídeos que estão aparecendo como sugestões e também deixe o seu like. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau! Tamo junto!